Execução de vedação, bloco de concreto celular com argamassa. O bloco de concreto celular é feito com materiais que atuam como agentes de expansão, projetados para fermentar o concreto e produzir bolhas que aumentam o seu volume. Ele tem como principal característica ser um tipo de vedação porosa e muito leve, o que promove grande isolamento térmico e acústico, além da versatilidade, já que pode ser facilmente cortado com um serrote, o que aumenta muito a agilidade na obra. Etapas de execução da vedação. 1. Inspeção. A inspeção do pavimento para a liberação da execução da vedação vertical é necessária para verificar os requisitos mínimos, e são eles: se a concretagem do pavimento foi executada há pelo menos 45 dias, se houve retirada total do escoramento da laje no pavimento há pelo menos 15 dias, e se o chapisco foi realizado há pelo menos 3 dias. Preparação da superfície. Ela tem por objetivo eliminar os possíveis resíduos que ficaram de execução de atividades anteriores e executar os procedimentos preparatórios para assentamento do vedo. A preparação consiste em limpeza da base, no caso de laje de concreto armado, lavagem e escovação da superfície de concreto, chapisco do concreto que ficará em contato com a alvenaria e posicionamento das telas metálicas para amarração da alvenaria. Marcação da alvenaria. Nesta etapa, são delimitados os eixos por onde serão executadas a vedação. A primeira fiada é a mais importante e deve ser feita de maneira mais cautelosa, sempre usando o nível e prumo para verificação, visto que é a partir dela que todas as outras fiadas seguirão e um possível erro nessa primeira ocasionaria um grande problema no final da execução. Elevação da alvenaria. Com a primeira fiada pronta e revisada, inicia-se o assentamento dos demais blocos, com argamassa industrializada de assentamento de blocos de concreto celular, aplicada com colher e preenchendo-se toda a superfície. Sempre alinhando verticalmente e horizontalmente cada bloco, removendo as diferenças de nível com uma lixadeira manual e fazendo os cortes necessários com um serrote para garantir que as juntas entre blocos estejam alternadas de uma fileira para outra, sempre lembrando que as juntas não devem ultrapassar 1 centímetro. A cada 3 fileiras, para a amarração dos blocos com outra parede já existente, se houver, deve ser instalada uma cantoneira de metal, se a parte for de madeira, ou utilizar telinhas, se a parte for de concreto. Execução do respaldo. Na última fileira, um espaço será deixado para ser preenchido com espuma expansiva para fazer o acabamento de amarração com o teto, o encunhamento. Dessa forma, a parede está pronta para a aplicação do revestimento à escolha. Bom, agora iremos falar da preparação da estrutura para o recebimento do bloco de concreto celular. O bloco de concreto celular ele deve atender às especificações das normas da ABNT para que todo o bloco de concreto celular possa ser utilizado por inteiro e as paredes assim serem ajustadas. As aberturas em bloco de concreto celular devem ter vergas na parte superior e contravergas na parte inferior, conforme a norma. Podem ser utilizados as peças pré-fabricadas, as peças de concreto armado pré-fabricadas ou moldadas em locos, e também peças de concreto armado moldadas em locos, utilizando os blocos tipo canaleta de bloco de concreto celular. Atendidos esses requisitos, a gente começa os preparativos para adotar a estrutura de alvenaria receptora, seguindo as seguintes etapas. A número 1 é a preparação da superfície que irá receber a alvenaria. Essa parte a gente já viu no slide anterior. Já na segunda parte, a gente faz a marcação do vedo, onde a gente vai precisar fazer os níveis, o esquadro, o prumo, verificar as juntas verticais preenchidas. A gente precisa utilizar 2 linhas, uma no topo e uma na base do bloco, para perfeito alinhamento e prumo. A gente tem que fazer a conferência da marcação antes da iniciação da execução de alvenaria. A gente precisa fazer a molhagem do alinhamento e o assentamento de blocos. E, por fim, a gente começa a execução da alvenaria, aonde pelo menos 4 lajes acima do pavimento devem estar concretadas. A gente tem que retirar todo o escoramento de pelo menos 2 lajes acima do pavimento. A programação da alvenaria deve ser feita de maneira que tenha uma execução de no máximo 10 fiadas consecutivas. Os blocos de concreto devem ser cortados com serrote específico ou a serra. A gente tem que verificar o nivelamento de cada fiada para o seu desempenho completo.
Os blocos de extremidade em contato com a estrutura devem ser assentados primeiro. Os blocos da última fiada devem ser assentados junto com as juntas verticais preenchidas, e a execução das vergas e contravergas deve ser realizadas na sequência da execução da alvenaria. Os materiais a serem utilizados para a elevação da parede com bloco celular de concreto são, além dos blocos, argamassa industrializada colante e espuma expansiva em spray. Já as ferramentas serão nível, prumo, martelo de borracha, colher denteada ou colher de pedreiro, serrote, lixadeira manual, escova de aço e brocha. O assentamento dos blocos deve ser realizado com argamassa industrializada colante com espessura média de 5 mm. Deve-se iniciar a execução pelos encontros de paredes ou pilares, utilizando o prumo para alinhamento vertical e o nível para alinhamento horizontal. Deve-se umedecer previamente os blocos sem nunca os encharcar. Após a colocação do bloco, deve ser feito o ajuste com um martelo de borracha para posterior verificação do nível. Já a aplicação da argamassa deve ocorrer na parte superior dos blocos já assentados e também na junta vertical. No vídeo, é possível verificar que a amarração é feita de forma tradicional, ou seja, no meio do bloco. Mas também ela pode ser feita utilizando de 1 a 2 terços da borda vertical do bloco. O dimensionamento do bloco pode ser ajustado com um serrote. E após a execução da fiada, deve-se lixar pequenos desnivelamentos antes de começar a próxima fiada e remover o pó desse lixamento com a escova de aço. O encunhamento pode ser realizado com espuma expansiva em spray ou ainda com o próprio material, aproveitando-se sobras ou quebras, serradas e coladas com argamassa colante industrializada na laje ou na viga. A amarração entre paredes pode ser feita sem reforços, exceto em paredes com mais de 4 metros, onde deve-se reforçar a cada 2 fiadas com ferro de 4 mm. Para o engastamento em um elemento de concreto, deve-se aplicar o chapisco com antecedência mínima de 8 horas para posterior assentamento com argamassa, e também deve-se picotar o concreto para engaste da ponta de ferro em pilar. Para as paredes com mais de 10 metros, dividir o vão com inclusão de pilarete. Já na paredes com altura superior a 4,5 metros, dividir o vão com cinta de concreto armado. Para a execução do revestimento de argamassa são necessários colher e linha de pedreiro, fio de prumo, brocha, régua de alumínio, desempenadeira, nível de mangueira, gabarito de junta e frisador. Destaca-se que pode ser que necessitem de outros materiais, mas esses são os principais. A base deve ser regular, livre de pó, graxa, óleo, eflorescência, materiais soltos ou incrustações que venham a prejudicar a aderência do revestimento. Inicia-se com a aplicação do chapisco, que deve ter traço entre 1:3 e 1:5, elevado freeless e espessura de aproximadamente 5 mm. A aplicação de chapisco é feita para assegurar uma maior facilidade de penetração na base a ser revestida e para melhorar a aderência na interface revestimento-base. Após feito o chapiscamento, é feito o taliscamento, que consiste na fixação de cacos cerâmicos com a mesma argamassa utilizada para o revestimento. E após isso, apruma-se as mestras que servirão de guia para a execução do revestimento, ficando delimitada uma região onde será aplicada a argamassa. A argamassa deve ser aplicada de maneira sequencial, em cada trecho delimitada pelas mestras, tomando cuidado para que não fique excesso em relação ao plano das mestras, e caso a espessura ficar maior que 3 cm, deve-se executar em camadas menores, com intervalos de, no mínimo, 16 horas entre cada camada. Após feito isso, é feito o sarrafeamento, que consiste no aplanamento da superfície revestida, utilizando uma régua de alumínio apoiada nos referenciais de espessura, descrevendo o movimento de vai e vem. Depois é feito o desempeno, que é a movimentação circular sobre a superfície com a desempenadeira, e por fim o carmuçamento, que consiste na fricção da superfície em movimentos circulares. Bom, eu vou falar do checklist, que nada mais é que uma lista de verificações que deve ser verificado durante a execução. Antes do assentamento, o bloco deve ser molhado, eliminando a camada de pó que envolve o bloco e facilitando sua aderência, impedindo também a absorção de umidade. Perfeito prumo das disposições de diversas fiadas. O desencontro das juntas para que a amarração seja perfeita, evitando a sobreposição de juntas. Nível das diversas fiadas. Saliências maiores que 4 cm devem ser preenchidas com os próprios blocos, sendo vetado o uso da argamassa. Paredes que repousam sobre as vigas contínuas devem ser levantadas simultaneamente, não tendo mais de 1 metro de diferença de altura entre elas. Não construir paredes inferiores a meio bloco.
Vãos situados diretamente sobre o solo levarão vergas no caso de portas e vergas e contravergas no caso de janelas. Para lajes de concreto armado apoiadas em bloco, deverá ser construída no respaldo juntamente com a laje, uma cinta de concreto armado. Cargas concentradas, como vigas, não deverão se apoiar diretamente na alvenaria, mas sim em conchinhos do concreto armado.